é dia de Santa Cena e normalmente nos cultos de Santa Cena traemos algum alimento para bendecir famílias. Nós outros chamamos isso de primícias. Traemos alguma coisa para bendecir a outras famílias. Sabe que este lugar nos é prestado por uma associação que se chama 1042, que comparte alimento com 180 famílias. Assim que nós outros podemos fazer algo para añadir a lo que vai ser compartido, é uma bendição. Mira, Kátia e eu estivemos em Portugal la semana passada em um retiro de pastores e missioneiros. Havia aí 530 pastores e missioneiros. Foi uma bendição. Volvemos com palavras proféticas sobre Espanha, com palavras proféticas liberadas sobre nossa igreja, com a palavra de Deus. Volvemos de aí muito animados. Vamos depois compartilhar algumas das palavras que foram ministradas aí, mas não pense que foi algo extremamente diferente de lo que Deus está falando a nós outros a cada domingo, a cada semana. Fomos confirmados em nossa visão para Málaga e eu queria compartilhar a visão que temos de discipulado e evangelismo. Há uns dias atrás estávamos em oração aí e alguém estava: Senhor, dá-nos uma visão de evangelismo, de discipulado, pero nós outros já temos a visão, nós outros já sabemos por onde vamos seguir. E eu queria hoje justamente falar sobre isso. Normalmente quem estava orando por isso não está participando de los grupos de conexão, então por isso não sabe qual é a ideia de los grupos de conexão. E eu quero dizer, irmãos, está provado que a igreja em Europa cresce à medida que se organiza em grupos de conexão. E eu quero explicar o que é um grupo de conexão hoje, e o que não vai ser uma prédica assim delas que, não, vai ser uma classe, porque muitos não estão participando e eu queria que entendera que o grupo de conexão é a estratégia que Deus nos ha dado para crescer em Málaga. Amém? Hablo com números. Há uma igreja em Itália que tem 200 grupos de conexão. Há uma igreja em Alemanha que tem 150 grupos de conexão. E he descoberto agora que há uma igreja, e eu havia dito que era em Madrid, pero olvídalo porque me equivoquei. É em Barcelona, uma igreja que se chama Cosecha Mundial, que tem 480 grupos de conexão. Essa igreja começou no ano 2000. E mira, hermanos, com um argentino. Se Deus pode usar os argentinos, pode usar nós outros também. Ai, essa é broma com minha irmã. Mira, um argentino que se chama Gustavo Marto chegou aí no ano 2000 e começou a trabalhar com grupos de conexão. Hoje ele tem 480 grupos de conexão em Barcelona. Só há uma barreada de Barcelona que ele aún não logrou estabelecer aí um grupo de conexão, pero todas as outras de Barcelona há um grupo de conexão desta igreja que se chama Cosecha Mundial, que começou sem estar nos radares, sem muita alarde, sem muito ruído, pero começou pouco a pouco, um grupo aqui, outro aqui, de 2000 até hoje, são 22 anos. Tem 480 grupos de conexão e mais de 4.000 pessoas na igreja. Assim que essa é a estratégia que Deus está utilizando. Hermanos, não acreditem quando digam que Europa é difícil. Não creia quando dizem que Espanha é difícil. Porque se Deus está indo adiante de nós outros, Ele está alienando, aplanando o caminho. Então não há terreno difícil quando nós outros fazemos nossa parte. Pablo plantou, Apolo regou, pero quem dá o crescimento? Deus. Eu tenho que plantar, tu tienes que regar, pero Deus vai dar o crescimento. Assim que eu queria falar sobre a estratégia de los grupos familiares, de los grupos pequenos ou de los grupos de conexão. Nós outros solemos chamar de grupos de conexão. Há partes do mundo que se chamam de células, pero em Espanha não podemos usar a palavra células, porque célula aqui é um grupo de terroristas. Quando dizem, a polícia descobriu uma célula, isto está falando de los de ISIS, né?
Al-Qaeda, de los terroristas muçulmanes, islamistas, isso é célula. Então, nós não usamos a palavra célula, usamos grupos de conexão, porque a ideia é conectar com vidas, é relacionarmos. Nós creemos que o Espírito Santo está guiando a sua igreja para que cada membro seja um ministro, cada hogar seja uma igreja ao centro do ministério, cada dia seja apartado ou dedicado a Deus, exista uma comunidade basada mais em las relações que em las reuniões. Isso é o que está escrito aqui. Uma comunidade basada mais em las relações que em las reuniões. Nós dizemos que Jesus é nosso modelo, que Jesus é nosso exemplo e que nos ha chamado a seguir seu exemplo. Isso está escrito em João capítulo 13 e 15. Enviando-nos ao mundo como ele foi enviado, para quê? Para anunciar o reino de Deus alegado. João 17 e 18. Pero será que estamos caminhando em los passos de Jesus? Será que estamos levando a sério ser como Jesus foi? Sabe, irmãos, há um escritor em Brasil, um pastor que se chama Ed Renekiewicz. Ele escreveu um livro que se chama Rompendo Paradigmas. Em este livro, ele disse que a maioria de los clientes contemporâneos, a maioria de los clientes de nossos dias, estão comprometidos com 4 estándares, ou 4 estándares de espiritualidade que reflejam mais o Antigo Testamento que o Novo. E quais são esses 4 estándares? Primeiro, o pastor como ministro é a persona com acesso a Deus. O clero, o pastor, o líder, o apóstolo, que como queramos chamar, é o ministro. E ele tem acesso a Deus. O templo como lugar sagrado, como se este lugar fora o lugar sagrado. A celebração como forma sagrada de relacionar-se com Deus. E o domingo como o dia santo. Esses 4 estándares não são corretos, são do Velho Testamento. O Novo Testamento, cada de nós somos ministros. Diz a palavra, eu los constituí ministros e sacerdotes. Nós somos ministros, não é mais a figura de que havia um sacerdote, um clero, que se relacionava com Deus e venia e falava com o povo. Não, agora, em o Novo Testamento, em a Nova Aliança, cada de nós temos a liberdade e o compromisso, o dever de relacionarmos com Deus. Por isso, algumas vezes as pessoas vêm falar comigo e dizem, pastor, eu necessito uma palavra de Deus, quero que Deus dê uma palavra a ti para mim. E eu digo, não, vamos orar juntos por este propósito, porque Deus vai pôr em tu coração também. Pode pôr no coração do pastor, mas quando o pastor vem com o que Deus ha falado, Deus já ha falado contigo e há uma sintonia, uma conexão. E as coisas acontecem. O templo não é o lugar sagrado. O lugar sagrado é onde eu pongo a planta de mis pés. Então você não pensa, eu vou à igreja, ao templo, eu vou ao edifício porque aí é um lugar sagrado. Não, o lugar sagrado é onde tu pões a planta de tus pés. Sim. Terceiro, a celebração como forma de relacionar-me com Deus. Não, em la celebração eu só venho para mostrar o que Deus está fazendo em minha vida cada dia. Eu venho para celebrar minha relação com Deus, pero eu estou todos os dias em contato com o Senhor, em búsqueda de sua presença, em intimidade com Deus. E o domingo não é o dia santo. O dia santo é todos os dias, irmãos. Algumas pessoas dizem, não, domingo eu me consagro. Não, tienes que consagrar-te todos os dias. Assim que, irmão, ao contrário de tudo isso, Jesus se preocupou com relacionamentos. O que é um grupo de conexão? Eu vou começar falando sobre o que não é um grupo de conexão. Grupo de conexão não é uma reunião social. Aunque haya sociabilidade entre as pessoas do grupo, pero não é um grupo para socializar-se. Para isso temos os clubes, para isso temos as fiestas, os bares, para isso temos. Não é um grupo social, uma reunião social, aunque se pueda socializar em el grupo. Segundo lugar, o grupo de conexão não é uma reunião em casa. Vamos reunir-nos em casa sem propósito, não é uma reunião. Nem é uma igreja em casa, aunque tales grupos podem reunir-se em los hogares.
O grupo de conexão não é um centro benéfico. Ah, mira aí, vamos ajudar-nos uns aos outros, os que estão em necessidade. Não é um grupo para isso, aunque podemos realizar atos benéficos. O grupo de conexão não é uma reunião de oração de toda a noite, aunque um dia Deus pode pedir que quedáramos toda a noite orando, pero não é para isso. Ah, não, esse grupo é para oração, vamos aí para orar. Não, é mais que isso. O grupo de conexão não é outro culto, outro serviço, outra celebração da igreja, aunque pode haver cantos de hinos, orações, mensagens em la maioria das reuniões, pero não é só isso. O grupo de conexão será a pedra angular de nossa igreja, é a estratégia que Deus nos ha dado para crescer. Não é um programa da igreja. Às vezes as pessoas, mira, o pastor vino com um novo programa. Isso não é um programa. Isto é a própria igreja, irmãos. Isto é a igreja dividida, ou dividida não no sentido de divisão, mas esparcida em las casas, onde há comunhão, ministério, crescimento, discipulado. Não é um ministério da igreja, senão a igreja em ministério, a igreja em la prática, a igreja em ação. E outra coisa, não é um grupo que vai estar sempre juntos. Tem um tempo limitado, tem um número limitado. Mira, hemos começado um grupo em Teatinos, esse grupo começou com 6, 7 pessoas e chegamos a 21 pessoas. Pero quando chegou a 21 pessoas, as pessoas não queriam separar-se mais, estavam tão a gusto. Pero a estratégia do grupo de conexão é quando chegue a 12 pessoas, se multipliquem 2 de 6. E depois estes 2 de 6, quando tem 12, vão ter 4 de 6, 7. E o grupo se vai multiplicando, multiplicando. Então, desde a primeira reunião, já avisamos que este grupo tem duração limitada, tem fecha de caducidade. Por quê? Porque começamos com 5, 6, quando chegue a 12, vamos multiplicar. E como vamos a multiplicar? O liderazgo deste grupo já está treinando outro liderazgo para dividir-se, para separar, para multiplicar. E isso vai crescendo, crescendo, crescendo e crescendo. Pode seguir. Então, um grupo de conexão, a definição é um grupo familiar, é aquele que tem uma identidade, um ambiente familiar, que dá cobertura espiritual a seus membros e ganha novas pessoas para Cristo. Quando falamos grupo familiar, é o mesmo que dizer grupo pequeno ou grupo de conexão. Então, esse grupo de conexão é aquele que tem uma identidade e ambiente familiar, que dá cobertura espiritual a seus membros e ganha novas pessoas para Cristo. Vamos ver as palavras claves desta definição. Em primeiro lugar, identidade familiar. O que é uma identidade familiar? Decimos que somos família de Deus. Sem um marco para experimentar essas relações familiares, só tendremos aparência, não a realidade. Os grupos pequenos proporcionam essa estrutura, uma estrutura de família. Mira, estamos nos reunindo aí em Colmenar, começamos um grupo de conexão aí. Era uma cidade que não havia nenhuma presença evangélica. Havia irmãos que vivem aí, mas não há uma igreja, não havia, mas nós outros chegamos aí. Começamos com 7 pessoas. E sabe o que? Estamos nos tornando uma família. Quando uma de nossas irmãs aí, Gabriela, foi passar por uma cirurgia, por el quirófano. Não, Cristina, sim, irmã de Gabriela, Cristina. E nós outros estivemos orando por ela, acompanhando ela, tinha muito temor de passar por el quirófano. Estivemos orando, passou. Estivemos como família aí, estamos juntos, orando uns por los outros e crescendo em comunhão. Kátia não foi esta semana, eles fizeram questão de enviar-lhe um regalo e Kátia lo usufruiu muito ayer. Assim que somos uma família, é um ambiente familiar. Podemos nos relacionar, falar. Aqui, eu estou predicando, tu não podes levantar a mão, não é normal em uma celebração, mas aí não. Em um grupo familiar, somos uma família, tu podes perguntar, tu podes añadir, tu podes dar uma ideia, tu podes proponer algo, porque estamos em um grupo
informal. É um ambiente familiar. O que quer dizer um ambiente familiar? As reuniões são informais, onde todos se conhecem por seu nome, se anima a todos a participar, e as necessidades de cada um são importantes como base para a oração e a ajuda. Característica de um entorno familiar. Pensa na tua família agora. A informalidade. Meu filho não chega, meu querido padre, que eu amo de verdade. Tu poderias, papá, permitir-me que eu me dirigir a la cocina e abrir a nevera e sacar de aí, papá, o líquido que produzem as vacas. Não, meu filho não habla assim. Pai, vou tomar leite. Oh, pai, tal, pai, dá um dinheiro. Pai, padre, me dá um dinheiro. Padre, vou fazer isso. Padre, vou fazer... Não, entre nós outros não há formalidade. Então, se um grupo familiar, um grupo de conexão, há esta informalidade. Además, há liberdade. Há liberdade. Eu posso trazer um amigo, eu posso falar, há amistade, há preocupação. Em um grupo familiar há solidariedade. Quando, mira, já houve grupos que teníamos la programação, o que íamos ministrar, mas quando chegamos aí, um irmão havia perdido seu emprego, estava muito triste, desanimado. Ao invés de ministrarmos algo, estivemos orando por ele e falando com Deus, entregando sua vida. Por quê? Porque há esta solidariedade, há esta interajuda. Isto é um grupo com ambiente familiar. Cobertura espiritual. O líder do grupo, com seus assistentes, estende a atenção pastoral aos membros do grupo. Na verdade, um líder de grupo de conexão é um dos pastores da igreja. De aí vão surgir os pastores, de aí estão os pastores, pois estão cuidando, estão nutrindo, estão animando, estão corrigindo, estão guiando-los. Desta maneira, quando algum tem um problema ou uma necessidade, pode compartilhar suas dificuldades com o grupo, e se o problema não se pode resolver, se pode passar a la persona que cubre al líder del grupo familiar. Um grupo que gana novas pessoas para Cristo. Sabe, hermanos, está provado que as pessoas chegam a Jesus não com folhetos, não com celebrações ao aire livre, aunque se pueda hacer, aunque se pueda compartilhar palavra escrita, folhetos, se pode, pero as pessoas se convertem por la influência de um familiar ou de um amigo. Pensa, como tu chegaste a Cristo? Ou foi um familiar, te garanto que ou foi um familiar, um amigo, que te falou por primeira vez. Assim que as relações são lá importantes. Vivemos em século XXI e não é possível mais fazer um culto ao aire livre. Se eu começar a fazer um culto ao aire livre aí em Cailarios, a polícia vem e me echa. Mira, vá para tu casa, não pode fazer isto. E se eu vou ao ajuntamento pedir uma autorização para fazer uma celebração, me vão dizer, muito bem, senhor Caleb, está muito bem rellenado, mas a resposta é não. Não se pode. Não se pode impingir sua ideia a las outras pessoas, porque cada pessoa tem o livre raciocínio, a livre decisão de escolher que caminho queira. Sabe, hermanos, os grupos familiares também são uma preparação para o dia que a persecução venga. Porque poderá chegar o dia que não poderemos mais nos reunir aqui. E sabe como a igreja não para de crescer em China? Em los grupos familiares, em los grupos pequenos. O governo, a polícia não te pode impedir de ir à casa de um amigo, porque tens liberdade de ir e venir. Pode impedir-nos de reunir-nos, então estamos já nos preparando para quando venga a persecução. Pensa em a igreja como um avião. Quando vamos ao Brasil ou quando vamos à Argentina, não podemos ir de coche nem de trem. A mim me gostaria de ir de trem, que me encanta. Temos que ir de avião. Mas o avião normalmente tem duas alas. A vezes mais, pero duas alas. Se falta uma, o avião não consegue manter a estabilidade. A igreja é o mesmo.
Tenemos las celebraciones a los domingos, la celebración general a los domingos, y tenemos por otro lado los grupos familiares. Y así la iglesia puede decolar, puede levantar voo y volar muy alto. Así que los grupos de conexión tienen dos objetivos específicos que en sí mismos muestran el gran valor de esta visión. El primero es el crecimiento cualitativo, crecemos en calidad, que busca madurar a los que participan de él. Pero no para por ahí. El segundo es el crecimiento numérico, que se logrará acercando a las familias de la iglesia a sus vecinos no creyentes. Tú invitas a una persona a vir a la iglesia a los domingos, ela, iglesia, esto puede ser una secta, eso puede ser cosas de, ahí una vez nos preguntaron, pero vosotros hacéis algún tipo de hechicería? No. ¿Algún lavaje cerebral? No. Pero si tú invitas a la persona a vir a tu casa para una reunión, para estarmos juntos, para comer, para picar algo, as pessoas vêm e aí em um ambiente familiar estão mais a gusto e podem entender o que é o Evangelho. Pero vamos seguir. Há uma base bíblica para os grupos familiares. Pode seguir? A igreja primitiva operava com grupos pequenos. Diz Hechos 2:46. Era a igreja cotidiana em el templo, em las casas. Se reuniam todos os dias em los templos e la casa. La igreja del Nuevo Testamento era em realidade uma igreja sem templo. Em el tempo de Jesus, eles não tinham um templo. Quase como nós outros, que também não temos. Pero eles se reuniam em las casas. Sabe, hermanos, Jesus foi um líder de grupos pequenos. Jesus nunca tuvo uma grande igreja. Ministrou para algumas multitudes, pero a igreja mesmo era pequena. Ele tinha seus 12. Ele começou com um pequeno grupo para ganhar as nações. Assim que, palavra de viernes que nos deu Dudy, que Deus não despreza os pequenos começos. Não. Toda igreja, incluso as grandes, um dia foram pequenas. Então, Jesus foi líder de um grupo pequeno e com estas 12 pessoas logrou ganhar as nações. A menudo hacemos o contrário, tentamos ganhar a multitude e terminamos com um grupo pequeno. Pero Jesus não hizo assim. Em segundo lugar, grande parte do ministério de Jesus tuvo lugar em la sinagoga, o aire livre, pero uma parte assombrosa de sua obra e enseñanza tuvo lugar em los hogares e com pequenos grupos de pessoas. Jesus trabalhou com pequenos grupos, los 12, los 3, depois enviou a los 12, depois enviou a 70 em pequenos grupos de 2. Además, valorou de uma maneira especial. Ele visitou e ministrou em la casa de los discípulos, sanou a sogra de Pedro, isso não sei se foi bueno para Pedro. Sanou a sogra de Pedro e ligou a muitos outros. Marcos 1, de 29 a 34. Ele cenou com Levi, o cobrador de impostos, e outros pecadores, isso vemos em Marcos 2,15. Ele ensinava e fazia milagros em las casas, estava ensinando quando sanou o paralítico que foi bajado por el techo, provavelmente em la casa de Pedro. Em outras casas lo encontramos ensinando, como Marcos 3, de 20 a 34, ressuscitando mortos, Marcos 5, 38 a 43, ministrando liberação, Marcos 7, 24 a 30, e foi ungido com unguento por uma mulher em uma casa. Marcos 14, 3 a 9. Jesus estava sempre em la casa de alguém, ministrando e utilizando este hogar para falar de seu amor e de sua obra. Ele compartilhou instrução especial com os discípulos em casa, a menudo esperando até que chegaram a este ambiente acorredor para hacerlos. Marcos 7, 17, 9, 28, há muitos textos aí que dizem, que falam sobre isso.
Ele instruyó a las personas sanadas, a menudo indicando que su nueva vida debería comenzar en casa. Va y habla a los suyos de lo que yo he hecho. Va a tu casa. Después de liberar el endemoniado Geraseno, Jesús mandó: ve a tu casa, contales todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo se compadeció de ti. Marcos 5:19. Del mismo modo ordenó al ciego de Betsaida que se fuera a su casa, diciéndole: no entre en la aldea. Marcos 8:26. Más tarde convirtió la casa de un leproso en un centro de enseñanza. Marcos 4:13. Jesús também ensinou e ministrou em la casa de los fariseus, pecadores, e repetidamente em casa de seus seres queridos, como Maria, Marta e Lázaro. Ele predicou aí. Jesús não só ministrou em los hogares, pero também ordenou a seus ministros que hicieram, dizendo: entra em esta casa, e se te receberem, ministra aí. Se não te receberem, esta cidade, salga de la cidade e sacuda al pueblo de las sandalias. ¿Por qué? Porque lo que él hizo con los 12, enseñó a los 12 a hacer, y a los 70 viu claramente el hogar como un lugar estratégico, un centro de ministerio para el reino de Dios. Sabe, hermanos, Jesús no desprezaba las pequeñas reuniones, porque en estas pequeñas reuniones ele ministrava, ele operava prodígios, milagres, maravilhas, as pessoas se convertiam e todos os dias añadiam. Podemos seguir? Há uma estratégia também, os grupos pequenos em la vida de la igreja primitiva. La igreja primitiva foi um movimento basado em el hogar. Aunque la enseñanza e la predicação se hacían publicamente en el patio del templo, en las sinagogas, en los campos abertos, la verdadera vida de la igreja se desarrollaba en los hogares. En el libro de Hechos de los Apóstoles, podemos ver el lugar que ocuparam as casas em la vida de la igreja. Mirando os 12 primeiros capítulos, vemos o seguinte. En el capítulo 1 de Hechos, la igreja começou em um hogar, em el aposento alto, donde se comia ou se cenava, por isso se chama cenáculo. Aí arriba se comia, em uma casa de Jerusalém, eles se quedaram reunidos até que o Espírito vino sobre eles, em el aposento alto. Hechos 1:3. Ou seja, a igreja começou em uma casa. Pentecostés teve lugar em uma casa, Hechos 2, de 1-2. E apesar do crescimento de aproximadamente 3.000 homens num dia e 5.000 em los outros, mantiveram a costumbre de se reunir em las casas. Las casas eram recursos usados para o reino de Deus. Hechos 4, 34-37. Las reuniones de hogar eram uma estratégia evangelística. Hechos 5, 42. Los casos específicos incluem casa de Cornélio, casa de Simão, onde incluso Pablo foi instruído em los caminos del Senhor. Pode seguir. La persecución de la iglesia llegaba hasta las casas porque allí se reunía. Hechos 8:3. Saulo foi sanado e restaurado em uma casa. Hechos 9:17-19. Los bautismos se llevavam a cabo em las casas, como em el caso de Saulo. Saulo foi bautizado em uma casa. E Cornélio em sua casa. E el carcelero de Filipos também em Hechos 16. Las casas serviram como contexto para curações milagrosas, sanidade como la de Dorcas, Hechos 9:36, visiones como la de Pedro, Hechos 10:9-23, reuniones de la igreja como en la casa de Maria, la madre de Marcos, Hechos 12:12. A menudo, ao final de suas cartas, pode seguir, Pablo envia um saludo a la igreja que se reúne em uma casa ou outra. Priscila e Áquila tinham uma igreja em casa, em sua própria casa, Romanos 16:5.
A igual que Gaio, que hospedava a igreja em Roma, Romanos 16, 23, Ninfa tinha uma igreja em casa, Colossenses 4:13, e Filemón tinha uma igreja em casa, Filemón 1 e 2. Ou seja, a igreja do Novo Testamento crescia nas casas, se reunia nas casas, e Pablo saúda a igreja que está na casa de Gaio, a igreja que está na casa de Epáfras, a igreja que está na casa de Priscila e Áquila, se reuniam aí. Hermanos, não é uma estratégia nova, os grupos de conexão não é uma estratégia nova, senão volver a las sendas antiguas. É o que a igreja perdeu. A igreja perdeu a paixão. A igreja perdeu esta estratégia de se reunir em las casas. Parece que a igreja tem que ter um templo, senão não é igreja, não é igreja. Jesus nunca ensinou isso. Ensinou que onde reunirmos 2 ou 3, Ele está em meio nosso, e aí é uma igreja. Quando Mao Tse Tung impediu de uma forma total a igreja em China de se reunir, pensavam eles que a igreja ia morrer. Pero a igreja não morreu. Agora mesmo, irmãos, agora mesmo hemos ouvido em este retiro que fomos que há milhões e milhões de crentes em China que se reúnem onde? Em los lugares escondidos, sótano em la casa, e as pessoas se dirigem aí, não chegam todas de uma vez. Chegam com 15, 20 minutos de diferença, mas se reúnem aí 100, 80, 90. E a última conta, por el Instituto Billy Graham, não lembro o número, mas não sei se são, não me lembro quantos milhões, mas o número, desde Mao Tse Tung hasta agora, mais que centuplicou. São milhões e milhões de crentes que estão aí. Crentes que amam estar na presença de Deus. Quando chegam na Bíblia, rapidamente ela destruem, porque cada um se queda com uma hoja. Não há Bíblias para todos. E eu leio esta página que me tocou. Na próxima reunião eu cambio com meu irmão, mas sabe que eles estão conhecendo porque estão decorando a palavra. Eles estão memorizando a palavra. Eles estão crescendo porque não param de falar do que Deus ha hecho em suas vidas. Nós outros irmãos muitas vezes perdemos a paixão. Hablamos de tudo. Hablamos do futebol, hablamos do clima, hablamos do governo, hablamos da dificuldade, hablamos da nova lei, de lo que aparece, pero não hablamos de Jesus. E por isso nós estamos quedando fracos. Estamos preocupados com nossos próprios interesses, com nossa própria vida, como se o objetivo fuera que seamos felizes aqui nesta terra. Não, seremos felizes quando estivermos na presença de Deus, adorando. Pero isto vai durar toda uma eternidade. Estamos preocupados com este pequeno tempo que passamos acá, quando temos que nos preocupar é por levar gente a conhecer a Jesus para passar a eternidade com Ele. Sabe, irmãos, estamos perdendo a perspectiva porque pensamos que somos crentes a los domingos. E muitas vezes, nem a los domingos venimos à igreja. Isto mostra uma igreja que está flaca, que está débil e que necessita crescer na presença de Deus. Em conclusão, irmãos, entendemos que a estratégia de los grupos familiares é uma estratégia de Deus para nossos dias, para nossa realidade. Entendemos que vindo de Deus, Ele mesmo nos dará as condições, as capacidades e recursos para que, uma vez implementados com diligência e serenidade, guiados por Ele, sempre por Ele, podamos ver muitos frutos e frutos que permaneçam. Sabe, irmãos, necessitamos Algumas vezes não conseguimos implantar os grupos familiares porque o diabo sabe, intenta contra, sabe que quando começarmos com isto, vamos a crescer, vamos a ganhar novas vidas. Então parece que há algo travando. Nós outros estamos fazendo grupos de conexão aos martes e às vezes há 4 pessoas conectadas, quando somos muitos.
Mira, nosotros a partir de enero vamos a empezar los grupos de conexión presencial, pero para eso necesitamos casas. Nosotros estamos intentando alugar uma casa aqui no centro, alquilar uma casa aqui no centro para termos aí um grupo de conexão e não estamos logrando. Sabemos que há outros irmãos que estão buscando casa porque também querem ter grupo de conexão. Mas para que haja um grupo de conexão, por lo menos 3 coisas são necessárias. Que haja líderes que sejam treinados, porque eu não vou poder, não é para ter um grupo de conexão para eu dirigir todos os grupos. Não, senão impossível. Não, líderes, pessoas que queiram liderar, que queiram aprender e se tornar líderes. Segundo lugar, há necessidade de ter anfitriones, pessoas que abram sua casa e digam, irmão, pastor, esta casa Deus me deu, mas eu quero que ela seja um lugar de bendição para outras pessoas. Então, necessitamos casa, que Deus toque no coração. Eu não vou pedir a nadie que, não quero tu casa. Não, isso tem que partir da pessoa e dizer, minha casa está aberta, pastor, para quando queiras começar um grupo de conexão. E é necessário que a mulher e o marido, se são casados, se é alguém solteiro não há problema, já decide tu mesmo. Pero, sabe, se é uma pareja, é necessário que a mulher e o marido estejam de acordo. Porque nós outros já tivemos uma irmã que ofereceu sua casa, mas o marido não queria. Chegávamos aí, ele estava com a tela empreendida, né? Já ouvimos disto do pastor Botrel, e assim a cara feia. Não, é necessário que esta família seja uma família de paz. Uma casa de paz, onde tu puedas invitar a tus familiares, a tus vecinos, e aí se estabelece. Mira, é necessário que não seja uma igreja, irmão. Não vamos aí para falar el crentez. Sabe o que é crentez, ou evangeliquez, ou que seja? É a linguagem que falamos. A misericórdia do Senhor dura para sempre. Não, aleluia, amém. Não, aí falamos como gente normal, como somos gente normal. Deus é bueno. Tá? Não fala, nem amém, falamos, é isso aí. É isso aí. É isso. Efetivamente. Assim que queremos ser gente normal, que contacta com gente normal, que ganha e vive como gente normal. Isso é a estratégia de evangelismo e de discipulado de nossa igreja. É isso. Então, você não necessita orar para que Deus nos dê uma estratégia de evangelismo e de discipulado, porque já la temos. Necessitamos que tu te incluya em ela. Sabe, irmãos, às vezes as pessoas vêm nos dar ideia, nos dar sugestões, ou falar de problemas. O que te quero pedir é que eu não quero que me tragas problemas se tu não tens uma solução. E mais, não quero que me traga um problema que tenha a solução se tu não haces parte da solução. Dime, pastor, eu sinto que necessitamos nos reunir mais vezes, falar. Eu quero reunir-me e ofereço minha casa. Ofereço minha casa. Eu sou parte da solução. Porque tu podes ser ou parte da oração ou parte da solução. Assim que, hermanos, já falei muito. Espero que o Espírito comunique a tu coração o que temos que fazer. E o que temos que fazer é crescer como grupos de conexão. Se tu queres ser parte, queres mais informação, nós outros vamos começar em breve um curso sobre os grupos de conexão, um curso sobre como vamos a funcionar. E quero que tu te involucres em isso, porque todos queremos uma igreja grande. Amém? Todos queremos que o grupo cresça. Mas sabe como vai crescer? Quando tu hagas parte da solução. A resposta para o mundo, qual é a resposta para o mundo, irmãos? Quem? Não, estás equivocado. A resposta para o mundo é a igreja, és tu. Tu eres a resposta.
Jesús, amén, pero las personas no vienen a Jesús, vienen a ti. Las personas no oyen Jesús, oyen a ti. Tú eres la respuesta. Así que no hay como huir disto, dizendo, ai, que Jesus venga. Não, Jesus já vino através de sua igreja. Jesus já está atuando através de sua vida. Jesus te ha dado, e a los que mais ha dado, mais será cobrado, diz a palavra de Deus. Assim que, despavilla, tu eres a resposta. Eu sou a resposta. Juntos somos a resposta. Amém? Que Deus nos bendiga.